Fala, Edinaldo! Bom dia, cara. Pô, se a gente não ganhar do Chile e do Peru, pelo amor de Deus, né? Convocação do Dorival é o tema do vídeo deste sábado. Rumo a 240 mil inscritos por aqui. Aproveita, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Você gostou da lista? Vamos falar sobre ela aqui. As novidades, as mudanças. Eu acho que... Bom, daqui a pouco eu falo sobre os nomes. E quero falar um pouco sobre a postura do Dorival na coletiva de ontem. Algumas das respostas onde ele está vendendo muito sonho. Será que ele tem outra coisa para vender nesse momento? Então vamos lá. Antes de tudo, eu deixo o QR Code da AG na tela. Estou uniformizado hoje de aposta ganha. Deixando para você o QR Code, porque é um fim de semana de muita bola rolando pelo mundo, fim de semana que tem clássico no Brasileirão, jogos importantes. Recomendo a você sempre a seção Odds Supremas dentro do site da AG. Uma bela oportunidade para você se divertir. É diversão, não é o dinheiro que paga as contas, não é investimento isso aqui. É para você se divertir, responsabilidade. Dá para fazer a primeira fezinha de graça, apontando a câmera para o QR Code direto no meu link na AG. Vamos analisar essa lista então do Dorival? Pô, se a gente não ganhar... Eu tive que lembrar do Thiago Neves e do Zezé. Porra, se a gente não ganhar... Da vice-lanterna da eliminatória, que acabou de perder em casa para Bolívia, tá numa crise desgraçada, e não ganhar da lanterna, que é a seleção peruana, dentro de casa, esse jogo vai ser em Brasília, pelo amor de Deus, né? Aí eu acho que o trabalho do Dorival, ele deixará de estar numa zona de pressão para entrar numa zona crítica. Eu não consigo trabalhar com a hipótese de o Brasil não somar 6 pontos nesses dois jogos. Eu acho que ninguém deveria... mas é o Chile em Santiago. Irmão, olha a crise do Chile. A projeção tem que ser 6 pontos. Tem que trabalhar com 2 vitórias aí. Você dá uma respirada, dá uma desafogada, até porque a próxima data FIFA é bem mais difícil, porque você vai encarar a Venezuela lá, e é uma logística terrível também, além da qualidade do adversário, né? Que, enfim, o Brasil não conseguiu ganhar da Venezuela em casa, e vai pegar o Uruguai. Dessa vez em casa. Quando pegou o Uruguai em Montevidéu no ano passado, não chutou uma bola do gol. O Rocher foi para casa com o uniforme limpo. Usou no jogo seguinte, não precisou nem lavar. Só dobrou, guardou e usou no jogo seguinte. Então, tem que ganhar esses 2 jogos, gente. E aí nós vamos analisar a lista aqui. Vamos lá. Até comparando um pouquinho com o que foi a lista de agosto, né? Para os jogos de setembro. Então, no gol, são os 3 mesmo aí, né? No gol, acho que não tem muita discussão. Você pode... Tem muita gente que questiona o Alisson e tal. Mas os 3 disponíveis serão os 3 chamados. Alisson, Bento e Ederson. Aí nas laterais a gente tem 50% de mudanças em relação à última lista, porque ele mantém as convocações do Danilo e do Arana, mas ele chama para lateral direito o Wanderson, ele tinha chamado o Ian Couto na última data FIFA, foi cortado, chamou o William do Cruzeiro. E o Endel do Porto ele também não chamou dessa vez e chamou o Abner. Tá? Eu acho que é o nome que mais me chama a atenção aqui, é o Abner. Mas vamos lá, vamos seguir. Zagueiros, dessa vez ele não levou o Beraldo, ele levou o Bremer, tá? Então, o Militão tinha sido chamado e cortado na última, aí entrou o Fabrício Bruno, também tá fora dessa aqui. Dessa vez o Militão tá de volta, Magalhães, Marquinhos, beleza? Aí vamos pro meio-campo. Meio-campo tem André, Bruno Guimarães, Paquetá, que tem sido aí os 3 titulares. Tem o Gerson, que também foi convocado na última. Que mais? Tem o Rodrigo de meia. O João Gomes dessa vez ficou fora. E aí, pro ataque, ele chama Luiz Henrique e Igor Jesus, a dupla do Botafogo. Igor Jesus é novidade, o Luiz Henrique já tinha sido chamado na última lista e participado dos 2 jogos. Que mais? Ele chamou Hendrick, Savinho, Vinícius Júnior, Rafinha e Martinelli. Savinho sendo chamado agora, né? Tinha sido cortado por problema clínico na última. Aí entrou o Lucas Moura, que dessa vez não foi chamado. João Pedro também tá fora por se recuperar. O Pedro só volta no ano que vem, também não foi chamado. O Estevão tá num processo aí de volta de lesão, também não foi chamado agora. O Rafinha vem, depois de ficar fora da última data FIFA, porque estava suspenso para um dos 2 jogos, e tem a volta do Martinelli. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa avaliar da lista. Galera, é o que eu tô batendo sempre aqui. É o que temos, ok? O que temos é isso aí. Tem o Estevão, que dessa vez ficou fora. O Beraldo eu acho que vai aparecer muito nessa lista. Os 3 goleiros, que você pode discutir um ou outro, mas é isso aí mesmo. O que temos é isso. Mas o que você quer dizer com isso, Jorge? O que temos é isso? É porque é insuficiente? Não, eu não acho. Eu acho que é um bom material. Galera, vamos pensar no seguinte. Eu não consigo conceber a ideia de que
O goleiro titular do Liverpool é porque muita gente quer bater no meio-campo. Ah, porque, pô, tem um cara do Newcastle, tem um cara do West Ham e tem um cara do Wolverhampton. Times medianos ou pequenos na Premier League. Isso aí basta. É por isso que a seleção não vai pra frente. Tá, mas aí como é que você me explica essa mesma seleção ter o goleiro titular do Liverpool? Se você olha pro ataque, tem o candidato à bola de ouro titular do Real Madrid, tem outro titular do Real Madrid, tem o titular do Barcelona que tá voando na temporada. Assim, tem zagueiro do Real Madrid, sabe, tem zagueiro do Arsenal. Então, eu não sei se é necessariamente esse o problema. Eu acho que o que tem disponível, se a gente comparar com a qualidade técnica de outras gerações da seleção brasileira, tudo bem. Claro que tem discussão. Eu não acho, por exemplo, que essa geração é melhor que a de 2002. Não sou maluco. Não acho que é melhor que a de 2006. Não sou maluco. Eu entendo. Acho que a falta do Neymar no auge, no prime, pesa. Então, assim, não é perfeita essa lista, não é maravilhosa, não é uma fartura de craques. Mas dizer que não tem material para fazer um trabalho melhor, eu discordo frontalmente. Eu acho que, na comparação com outras gerações, temos menos talento. Pode ser, é uma seleção mais jovem também, ok? Mas eu acho que o que tem faltado é trabalho. Eu acho que tem faltado por parte da CBF. A CBF estragou esse ciclo. O que não quer dizer que o Brasil não possa ser campeão do mundo. Porque eu já vi um monte de seleção fazer ciclo acidentado, irregular, chegar estrupiado e dali 3, 6 meses antes da Copa dar uma arrumada, dar uma encaixada, pum, vai embora e bate campeão. Já vimos. Mas em condições normais, um ciclo onde você consegue desenvolver um trabalho, desenvolver um modelo de jogo, fazer ajustes ao longo de 4 anos, quando isso é bem aproveitado, aumenta as suas chances de ser campeão do mundo. Eu enxergo assim, eu tento não tratar exceções como regras, ok? E acho também que tem faltado o trabalho da comissão técnica. O Dorival Júnior, eu repito, teve 45 dias com essa seleção na Copa América e pouco se apresentou, e pouco se viu, e pouco se deixou até de legado dessa data, desse período longo, para as datas FIFA da sequência, para o jogo agora de setembro contra o Paraguai, por exemplo. O Brasil foi um deserto de ideias, não conseguiu criar nada, não conseguiu conectar jogadas ofensivas, era uma tristeza o futebol que o Brasil estava praticando em Assunção. Então eu acho que é isso que falta. Falta o 9? Ainda falta, né? O Pedro está machucado, o Pedro poderia começar a se firmar como esse 9 do Dorival, baita azar dele e do Dorival. Falta definição nas laterais? Falta. Acho que as laterais do Brasil hoje são caóticas. Eu não consigo enxergar futebol suficiente para garantir essa estabilidade que o Danilo tem ou parece ter na lateral direita da seleção brasileira, mas a capitania também. Tudo bem que é o cara de personalidade, vai lá, bota a cara, vai lá, discute com o torcedor, nem acho que é o melhor comportamento, mas enfim, eu entendo. Mas é um cara que não joga nessa função no time dele, muitas vezes é banco do time dele na função de zagueiro e não é a função que ele exerce na seleção. É um lateral de desempenho burocrático, ofensivamente você não pode contar com o Danilo para praticamente nada. Então, sim, tá tudo aberto. As laterais realmente eu acho que são caóticas na seleção. Tanto que tá aí o Wanderson, que começou muito bem a temporada. Fui pegar até a ficha aqui e vi, né? O Wanderson pelo Mônaco, nesse início de temporada, ele se tornou o lateral com mais assistências nas 5 principais ligas europeias. Isso é um bom número. Isso confirma um bom momento do Wanderson. Tem que testar? Tem. Acerta o Dorival, tem que testar. Tá tudo indefinido mesmo. O Abner na esquerda é um cara que eu confesso que não tenho visto jogar, mas sei que ele é titular hoje do Lyon, né? Tem sido titular nesse início do campeonato francês, com uma alta minutagem lá, já batendo quase 400 minutos jogados em pouco tempo de temporada. Trabalhou com o Dorival Júnior, mas eu não vou chegar aqui para dizer, o Abner tá voando. Eu não sei, eu não vejo. Eu não vejo campeonato francês. Desculpa, mas não paro para ver. O Dorival tem que parar para ver, né? A comissão técnica da seleção tem que testar. E outros nomes precisam ser testados, porque não tem dono da posição. Nem o Arana é dono da lateral esquerda também. Não é? Eu acho que o desempenho dele é um pouco melhor que o Danilo, acho ele mais participativo que o Danilo, mas também não tem. As duas laterais hoje não tem dono. Tá? Então tem a questão do camisa 9 para resolver, tem a questão do funcionamento de meio campo, talvez o Paquetá mais recuado, enfim, talvez o Rodrigo vindo fazer essa função de armação, de conexão com o trio de ataque, mas você não vai esperar, eu não estou esperando mudanças muito grandes, porque a lista não trouxe mudanças muito grandes.
Né? A lista de meio-campistas agora é praticamente a mesma lista de meio-campistas da última data FIFA. André, Bruno Guimarães, João Gomes, Gerson, só faltou o João Gomes, perdão. André, Bruno Guimarães, Paquetá, Gerson. E o Rodrigo convocado ali. E faltou o João Gomes em relação à última data FIFA. Não vejo margem para grandes alterações. A não ser a presença do Rodrigo ali. Pode ser, porque agora você vai ter um 9. Um cara que vai poder fazer mais ou menos a ideia que eu acho que o Dorival tinha com o Pedro. Não sei se com a mesma qualidade, com a mesma excelência. Aí depende muito do Igor Jesus. Eu acho o Pedro um jogador, um centroavante mais técnico, mais qualificado que o Igor Jesus. Mas o Igor Jesus vive um momento fantástico no Botafogo, tem números excelentes no ano e pode também fazer a função de pivô, de preparação, de escorada e de finalização também. Em termos de características, o Dorival traz um cara que pode entregar perto daquilo que ele esperava que o Pedro pudesse entregar para ele na última data FIFA. E algo que ele não espera, está claro para mim, que o Endrick possa entregar, pelo menos nesse momento. Agora, é o que temos, galera. O que temos é isso aí. Acho que o time vai ser Alisson, Danilo, aí o Militão na zaga, muito provavelmente, Militão, Magalhães, porque não era para ser o Marquinhos o titular, o Militão acabou machucando, e Arana na esquerda. E aí ele vai testando os laterais reservas no meio. Acho que ele vai de André, Guimarães e Paquetá, ou André, Paquetá e Rodrigo, porque o Bruno Guimarães, do trio de meio campo, o pior da última data FIFA, na minha opinião, foi o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, por exemplo, contra o Paraguai, era um fantasma em campo. Cheguei a usar essa expressão aqui na avaliação. E aí o trio de ataque, é o Rafinha de volta, né? Por mais que ele esteja fazendo uma outra função hoje no clube, mas enfim, imagino que seja o Rafinha lá na direita, porque no clube não dá para jogar na direita com o Yamal ali, mas na seleção dá. Rafinha, Vini, talvez Igor Jesus. Talvez. Ou talvez o Endrick começando. Tem muita diferença em relação à última data FIFA? Não tem. Porque não tem muito mais do que tirar em termos de convocação. Nós vamos com essa galera aí. Aí tem o Estevão, que na Copa do Mundo vai estar com 19 anos. O Endrick, que na Copa do Mundo vai estar com 20 anos. É a garotada. Um Vinícius mais maduro, um Rodrigo mais maduro. Neymar a gente não sabe, né? Ontem até o Dorival foi perguntado sobre isso, mas não dá, assim. Neymar, ano que vem e sabe-se lá quando. Em que momento do ano que vem? Janeiro? Uma projeção otimista? Tomara, mas não dá para contar. O que temos é isso aí. E o que temos também, por parte do técnico da seleção brasileira, é a venda de um sonho. Olha, eu acompanhei atentamente a coletiva ontem. Eu estava no de placa especial que a gente abriu para a coletiva, para transmitir ao vivo a coletiva e avaliar a convocação. E aí eu lá no de placa eu fiquei ouvindo as respostas e várias respostas do Dorival foram na mesma linha. Acho que a maior parte das respostas seguiram uma mesma direção, uma mesma temática. Olha, nós estamos trabalhando para chegar lá. Nós vamos chegar, nós vamos melhorar, nós vamos evoluir, eu acredito nos processos, eu acredito no tempo, a gente está trabalhando, sabe assim, vendendo sonhos, porque realizações o Dorival não tem muito nesse momento para vender. Tudo bem, 10 jogos, pô, o cara chegou em março, não tem nem um ano de trabalho. Você vai esperar uma seleção pronta, ainda mais pegando do nada, porque vamos lá, alguns treinadores, por exemplo, se você na virada de 22 para 23, depois da Copa do Mundo do Catar, entrega a seleção para o próprio Dorival, para quem fosse, né? Para quem fosse. Você entrega a seleção para esse cara, e esse cara, em setembro de 24 agora, ele já está trabalhando desde janeiro de 23. Primeiro que ele hoje já teria alguma coisa para mostrar, provavelmente, a não ser que fosse muito incompetente, porque, né, seriam quase 2 anos de trabalho. E segundo, porque ele pegaria algo do trabalho do Tite, ele pegaria algo pronto, ele não usaria provavelmente tudo, né? O treinador chega, uma seleção que fracassou na Copa e tal, você vai lá colocar a tua cara, a mudança precisou acontecer, mas uma base de um time sólido como o do Tite, que tomava poucos gols, que tinha uma saída rápida de verticalidade, um contra-ataque, às vezes dependendo muito do individual para criar, como acontece com o Tite hoje no Flamengo, mas enfim, você pegaria alguma coisa, você partiria de algum ponto o seu trabalho. Não foi o que aconteceu com o Dorival, porque ele veio de Ramon Menezes, que, coitado, né? E de Fernando Diniz, que teve 6 jogos apenas, perdeu os 3 últimos,
tinha um modelo completamente diferente do modelo do Tite. Então, assim, pegou o trabalho do Tite, rasgou completamente, chegou o trabalho do Diniz, também não tinha nada para aproveitar. Nada. Então, assim, o Dorival pegou. É um contexto difícil, o contexto no qual o Dorival assume a seleção, tá? Eu faço a crítica aqui, mas eu também não sou... Eu tento não ser injusto na crítica. Não é só porrada. Vamos entender o cenário? Agora, mesmo assim, em 10 jogos, com 45 dias para trabalhar a seleção na Copa América, coisa que o Diniz não passou nem perto de ter, a seleção brasileira já podia estar apresentando coisa muito melhor. O Dorival tomou decisões bem ruins. Eu não preciso ser repetitivo e voltar ponto a ponto. Quem tem acompanhado meus vídeos sobre a seleção sabe exatamente do que eu estou falando. De escolhas ruins, de declarações que não se sustentaram. Sim, o Dorival tem cometido seus erros também. Então essa data FIFA é uma data FIFA de muita pressão para cima do técnico da seleção brasileira. Não ganhar do Lanterna e do vice-Lanterna, mesmo entendendo o panorama difícil que a própria CBF criou jogando 2023 fora, não vai dar para justificar. Não vai dar, mas não vai dar mesmo. Dorival sabe disso. Ninguém tem esse tempo. E o trabalho da comissão técnica da seleção na Copa América foi ruim. Ruim. Mesmo levando em consideração que estamos falando de uma equipe em construção. Mas foi um trabalho ruim. Eu não esperava o Brasil campeão da Copa América. Mas cair da maneira como caiu, nas quartas de final, tão precocemente, como a primeira fase tão acidentada, o único bom jogo contra o Paraguai, mesmo o Paraguai que ganhou da gente agora, na eliminatória, não dá. Não dá para chegar e falar, não, mas veja bem, isso aqui foi positivo na Copa América. Não teve nada. Teve nada de positivo na Copa América. Então é com essa carga de pressão que vai o Dorival Júnior para essa data FIFA. Eu tenho muita esperança, a minha expectativa é muito positiva. Não, não é. Não é, não é. De performance, não é. Eu acho que de resultado, eu vejo possibilidades do Brasil trazer bons resultados. Agora, performance, a comissão técnica da seleção brasileira, essa comissão técnica ainda não mostrou uma direção, ainda não mostrou um norte. Então, não tenho grandes expectativas de que com 2 dias de treino, até a viagem para Santiago, o Brasil vai chegar voando em Santiago no dia 10. Eu não acho. Acho que nesse momento é muito importante vencer para trazer um pouco de paz. Mas é muito importante também começar a mostrar alguma coisa. E é muito importante alguns jogadores também começarem a reagir. E aí eu estou falando muito do Vinícius Júnior dentro da seleção brasileira. Não dá para um jogador candidato à bola de ouro. E aí a gente nunca pode deixar de falar aqui da parcela de responsabilidade dos jogadores, porque às vezes fica muito na conta do técnico, é fácil demais botar na conta do técnico, mas não dá para o jogador nível bola de ouro como o Vinícius Júnior, a gente fica aqui defendendo, o Ancelotti vai lá, não, ele tem que ser o melhor do mundo, eu chego aqui e falo, não, na última temporada ninguém jogou mais bola que o Vinícius, ninguém decidiu mais do que o Vinícius e na seleção brasileira jogar o que joga. Porque aí você vai falar, pô, o sistema não privilegia, o Vinícius Júnior fica preso e tal, ok. Mas, por exemplo, o comportamento do Vinícius Júnior na Copa América, os cartões bobos que ele levou na Copa América, desfalcando o Brasil em momento importante, isso não é culpa do Dorival. Aí me desculpa. Aí tem um jogador que precisa matar do peito e falar, pô, sou eu. Sou eu. Eu preciso ter aqui um nível de concentração, entendimento do jogo, entendimento do contexto, sangue frio, inteligência emocional, compatível com o tamanho que eu tenho. Se eu sou esse cara no Real Madrid, ou na maioria das vezes sou, por que eu não posso ser na seleção brasileira? Então é a hora de pressão em cima do Dorival e em cima dos caras. Não é em cima de um... Tá bom, pode até ser em cima do Endrick, tá? Porque por mais que ele tenha só 18 anos, ele já tá no Real Madrid. Mas enfim, não é em cima do Abner, que tá sendo convocado pela primeira vez. A pressão não é em cima dele, entende? A pressão não pode ser em cima do Igor Jesus, que chegou agora na seleção. A pressão tem que ser em cima do Vinícius, a pressão tem que ser em cima dos caras que não estão rendendo. Tem que ser em cima de um Paquetá, de um Bruno Guimarães, que já está aí nesse ambiente de seleção há muito tempo, em cima de um Danilo. Aí são esses os caras que tem que... A seleção também precisa ter essas lideranças, sabe? Não é só a liderança que o Danilo exerce no microfone, que eu acho positiva, de ir lá, pô, bater boca com o torcedor. É liderança de chamar a responsa. Vamos lá, nós temos que resolver isso aqui. Pô, não dá pra gente jogar tão pouco contra o Paraguai. Não dá pra perder pro Paraguai. Não dá pra normalizar isso. Então, esses caras... O Vinícius chama a bronca do Real Madrid, pô. O Rodrigo chama a bronca do Real Madrid. E pra ser justo, o Rodrigo chama a bronca na seleção também, tá? Essa crítica não vale pro Rodrigo, não. O Rodrigo tem chamado a bronca. O tempo todo. O tempo todo. E muitas vezes tem sido injustiçado. Se tem um cara que está merecendo ficar os 90 minutos em campo na seleção brasileira e no Real Madrid, é o Rodrigo.
Esse é regular, esse entrega, esse chama bronca. E muitas vezes sacrificado, e muitas vezes tendo que fazer papéis que não são muito confortáveis para ele. Esse chama bronca. Os outros têm que chamar também. O seu Vinícius tem que chamar nessa data FIFA também. Então nós vamos cobrar o Dorival nessa data FIFA? Beleza, vamos cobrar. Vamos cobrar seu Vinícius Júnior também. Tá? Ele tem as ferramentas para ser protagonista dessa seleção brasileira, porque ainda mais no período sem o Neymar. Sem o Neymar fica muito fácil, centraliza a porrada toda no Neymar. Né? Deu certo, ganhou de ninguém. Deu errado, culpa do Neymar. Agora os caras têm que pegar e falar, não, é comigo. É comigo. É o que o seu Vinícius Júnior não faz isso no mata-mata da Champions, ele tem que fazer isso com a camisa da seleção brasileira também. Feito o vídeo desse sábado, o que você pensa? Deixa nos comentários, like no vídeo se você ficou até o final. Excelente fim de semana para todo mundo. Deixa eu dar um recado aqui pro fechamento do vídeo. Rapidinho. Clube do Remo nesse fim de semana está a uma vitória do acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um fim de semana histórico no Mangueirão. E eu tenho recebido um número enorme, mas assim, enorme de mensagens, principalmente no meu direct, sobre esse jogo de amanhã contra o São Bernardo. Muita gente lembrando a narração do acesso para a Série C em 2015. Eu estava lá no Mangueirão com o Bruno Formiga, aquele jogo contra o Operário. E muita gente falando, Jorge, a gente queria você aqui. Jorge, tem que narrar esse jogo. Jorge, tem que vir para Belém. Primeiro eu quero dizer que isso me deixa muito honrado, muito feliz. Mesmo quase uma década depois daquela narração, ainda ter tanta lembrança disso e ainda ser tão invocado por torcedores do Remo e saber que a narração ainda roda bastante em Belém, que a galera ouve, que a galera relembra, faz vídeos, faz montagens. Cara, eu fico... Esse é o nosso maior prêmio. Esse é o maior prêmio que a gente pode ganhar. É esse reconhecimento genuíno. Não é, às vezes, o reconhecimento de premiações, onde rola muito lobby, onde rola mutirão, sabe? Essas coisas eu não... Eu entendo a importância, a relevância, mas eu dou mais valor a isso aí, sabe? A essa coisa que vem do coração mesmo do torcedor e que o torcedor do Clube do Remo tem feito. Então eu quero agradecer, mas assim, muito, muito, muito. Se eu já estava torcendo por esse acesso do Remo, por toda a ligação que eu passei a ter com o clube, por todo o carinho que eu tenho pelo Leão, depois disso, então, imagina, né? Amanhã eu tô na frente da TV com bandeira na mão torcendo. Eu não posso narrar esse jogo porque a TNT Esportes não tem os direitos mais de transmissão da Série C, né? Então os colegas aí que vão cobrir o jogo com certeza vão fazer um trabalho lindo amanhã, tenho certeza absoluta disso. E amanhã eu tô escalado também para narrar Flamengo e Atlético Paranaense no YouTube da TNT Esportes amanhã à noite. Vai ser depois do jogo do Remo, eu vou conseguir ver inteira a festa. Tomara que seja, né? A festa do acesso, mas enfim, eu gostaria muito de ter essa chance de estar em Belém, mas é do jogo, né? É da vida do narrador. Muitas vezes a gente quer estar num evento, mas a gente não tem como, né? Por questões de contrato e tal, estar naquele evento. Mas olha, quero deixar aqui pro torcedor do Clube do Remo, né, toda a vibração positiva, todo o pensamento positivo para esse jogo do acesso. É uma torcida que merece, é uma torcida que levantou esse clube, é uma torcida que não abandonou esse clube, mesmo nos piores momentos. Infelizmente, tem alguns clubes que as torcidas não são tão presentes, na hora ruim o torcedor meio que desanima, e aí não é uma crítica, é um perfil de cada torcida, mas nunca foi o caso do Clube do Remo, jamais. Pelo contrário, quanto maior era o desafio, quanto mais difícil era o momento, mais presente estava o torcedor do Clube do Remo. E aí tá falando um cara que viveu isso durante anos, cobrindo o Remo na Série D e depois na Série C do Campeonato Brasileiro. Você merece, torcedor azulino, desfrute muito desse domingo, que dê tudo certo e daqui eu estarei torcendo. Aqui sempre haverá um torcedor do Clube do Remo, um cara com muito carinho pelo Clube do Remo e que vai ficar muito feliz com cada conquista, com cada passo, com cada vitória e talvez seja assim no domingo, tomara que seja assim no domingo, conte com essa ajuda aqui, ok? Esse coração que vai bater e vai se transformar em azul, pelo menos nesse domingo, com certeza. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo agora sim e tchau.